Boa tarde, pessoal. Olha só, na aula de hoje nós vamos falar a respeito de mistura de soluções que não apresentam reações químicas quando a gente faz esse processo. Esse tipo de situação ele é muito comum em ambientes de laboratório, por exemplo, porque ele permite que a gente crie uma extensa variedade aí de soluções, cada uma dessas soluções com características intermediárias das soluções iniciais utilizadas para prepará-las. Então, olha só, é possível nesse tipo de situação que a gente observe dois tipos de fenômenos distintos. Quando a gente produz uma terceira solução resultado de mistura de soluções com o mesmo soluto, ou quando a gente produz uma solução final resultado da mistura de soluções com solutos diferentes. Para cada um desses dois casos, a gente tem um comportamento diferenciado da minha solução final. Então, a gente tem que ficar atento se, durante o processo de produção da solução, nós estamos utilizando solutos iguais ou solutos diferentes. Porque, a depender do caso, a gente tem que proceder, nós temos que proceder de uma forma, nós temos que ter um olhar diferenciado para cada um deles, beleza? Então, olha só, no primeiro caso, a gente tem a mistura de soluções que apresentam solutos iguais. Nesse tipo de situação, a gente tem que ficar atento a duas coisas. Primeiro, que a solução resultante da mistura das duas soluções iniciais, ela sempre vai apresentar um aumento da massa do soluto. Isso se justifica porque é o mesmo soluto que está sendo utilizado, ok? E também vai ser caracterizada por um aumento do volume, do seu volume final. Então, observando o modelo aqui, a gente tem o seguinte, ó. Nós temos uma solução 1, uma solução 2, cada uma com suas características. Então, fazendo aqui os mecanismos de movimentação das variáveis, nós podemos dizer que a massa da solução 1 é igual a concentração, a sua concentração vezes o seu volume, e a massa da solução 2 também é igual à sua concentração e igual vezes o seu volume. Então perceba o seguinte, como a solução final ela é o resultado, né, na sua estrutura, nós vamos ter uma soma das massas dos dois solutos, então eu posso dizer para vocês que a massa final da minha solução é a massa 1 mais a massa 2. E o volume final também, ok? É o volume da solução 1 mais o volume da solução 2. Jogando essas informações para a expressão de concentração aqui de verde, nós vamos ter a equação que nos permite calcular a concentração de soluções que são resultados da mistura de outras duas ou mais soluções com o mesmo soluto, tá? Então a gente utiliza essa expressão aqui, perceba que cada termo ele corresponde justamente às informações que caracterizam esse tipo de solução, ok? Então, toda vez que nós tivermos que, por exemplo, calcular a concentração, a gente usa essa expressão. Se tiver que calcular o volume, a gente faz as considerações aqui cabíveis e depois calcula o volume também. Mas no caso desse tipo de solução, mistura de soluções com solutos iguais, nesse tipo de situação, a gente sempre tem que considerar que as massas dos solutos se somam e os volumes também. A situação ela se torna um pouco diferenciada quando a gente trata de mistura de solução com solutos distintos. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que entender que normalmente os exercícios eles vão cobrar da gente que nós consigamos calcular as concentrações de cada uma das espécies presentes na minha solução. Normalmente nós vamos fazer essas misturas com sais, e esses sais eles vão sofrer um processo aí de, quando colocado num solvente, como por exemplo a água, eles podem sofrer aí o processo de dissociação. Então, quando nós temos mistura de soluções com solutos distintos, nós temos que entender que os exercícios ou normalmente as ideias que a gente vai extrair desse tipo de situação é justamente se referindo a cada um dos íons presentes na minha solução.
como a gente trata de íons, a gente tem que saber, é importante que a gente consiga fazer as equações químicas de dissociação devidamente balanceada, porque aí a gente vai conseguir trabalhar com as quantidades estequiométricas das minhas espécies durante aí um mecanismo de estudo da mistura. Então, olha só. Imagine que eu tenho um sal aí, o KNO3, e ele vai ser misturado com um outro sal que eu vou mostrar logo a mais para vocês. Quando nós formos trabalhar com essa situação, a gente tem que fazer a reação de dissociação, tá? Lembrando que, como são sais, os sais são espécies iônicas, e aí nós vamos formar cátions e ânions, ok? E ele vai ser misturado com uma solução de K2SO4. Aqui embaixo eu coloquei, veja bem, os coeficientes estequiométricos do balanceamento, porque eles vão ser importantes para que a gente consiga efetuar os cálculos referendo-se à mistura de soluções com solutos distintos, tá bom? Então, olha só. Num outro recipiente, eu vou misturar o K2SO4, né? Eu vou ter o K2SO4, então, veja bem, ele vai se separar em K+, lembrando que, como são dois átomos de potássio que existem na fórmula original, então nós vamos ter o coeficiente estequiométrico para o potássio igual a 2 e SO4 com coeficiente igual a 1. Então nós temos que 1 mol de K2SO4 formam 2 mol de K+, e 1 mol de SO4-2, ok? Então veja bem, olha aqui a situação. Nós temos dois recipientes, então perceba o seguinte. No recipiente 1 a gente tem os íons potássio e nitrato. No recipiente 2 a gente tem também íons potássio e íons sulfato agora. E no recipiente 3 a gente tem uma mistura de todos esses íons. Por que eu coloquei aqui para cada íon presente em solução? Porque para calcular as concentrações ou outras características da solução resultante, normalmente a gente emprega a mesma expressão utilizada ali quando nós estudamos mistura de soluções com o mesmo soluto. Então, só que aqui a gente tem que tomar um cuidado para a seguinte situação. Essa expressão ela é aplicada para cada íon presente na minha solução, tá bom? Um detalhe importante em relação a esse tipo de situação que eu apresentei aqui é que, se vocês repararem, na solução final nós temos um número de íons potássio muito maior do que os íons nitrato e sulfato. Então, fiquem atentos, porque os valores de concentração para os íons podem ser diferentes dos valores de concentração estabelecidos ali no exercício, e isso pode causar uma certa dúvida ali na hora que você está fazendo a atividade. Mas é comum, porque, por exemplo, quando eu observo o íon potássio, o íon, a partícula, a gente percebe aí que existe um aumento do número de partículas desse íon na minha solução final, beleza? Então, em relação ao cálculo de mistura de soluções sem reações químicas, a gente tem que sempre considerar se essa solução, se a solução final ela é resultante da mistura de soluções com o mesmo soluto, porque aí a gente procede de uma determinada forma, ou se ela é resultado da solução, da mistura de soluções distintas, com solutos distintos, ok? Bom, pessoal, para dar sequenciamento aí à nossa aula, veja bem, eu vou pegar aqui o livro de vocês e apresentar os cálculos que eu falei no vídeo anterior referente às outras concentrações. Então perceba que o que varia aqui é o tipo de concentração que está sendo utilizada para resolver o exercício. Mas a expressão, ela permanece exatamente a mesma que foi apresentada ali na aula. Então, olha só, vou pegar esses dois exercícios resolvidos e depois eu vou fazer um vídeo apenas de resolução de atividades. Eu estou vendo aqui um melhor caminho para fazer isso, porque como eu não tenho um bom movimento aqui na câmera para pegar a escrita, eu vou ter que resolver esses exercícios no computador, e aí eu estou estudando uma forma para fazer isso para vocês. Então, olha só. Vamos pegar esse primeiro exercício resolvido aqui, o número 1. No exercício número 1, a gente tem o seguinte. Nós temos que 2 litros, então foi adicionando 2 litros de uma solução aquosa de X de concentração 1 mol por litro
há 8 litros de uma solução aquosa de concentração 2 mol por litro do mesmo soluto, ou seja, do soluto X, qual é a concentração em mol por litro da solução obtida? Como nós estamos trabalhando aqui com uma situação que envolve mistura de soluções com o mesmo soluto, então automaticamente eu aplico aquela expressão que pode estar sendo exibida aqui, ó, essa expressão aqui em cima, uma vez que ela justamente nos permite calcular, por exemplo, a concentração final da minha solução resultante, ok? Então vamos lá. Nós temos as seguintes informações, ó. Lembrem o seguinte: 2 litros é volume, 1 mol por litro é concentração, 8 litros é volume, também é unidade de volume, e 2 mol por litro é unidade de concentração. Então, se eu olhar para a fórmula, eu vou ver que o V é o volume, V1 é o volume da solução 1, que aí você pode escolher qual é a sua primeira solução. O Mzão cursivo, ele é uma variável que representa concentração em mol por litro, então eu vou substituir os valores encontrados ali na minha expressão nas minhas variáveis correspondentes, ok? Então, concentração mol por litro, Mzão cursivo, Vzão 1 ou Vzão 2 correspondem aos volumes das minhas soluções. Então, olha só, pegando aqui a resolução, a gente tem a expressão de mistura de soluções com o mesmo soluto. Concentração da solução 1 é igual a 1 vezes o volume da solução 1, que é igual a 2. Lembrem-se daqui de cima, ó, 2 litros, 1 litro para a solução 1 mol por litro para a solução 1, 8 litros e 2 mol por litro para a solução 2. E aqui, 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2, que é justamente a soma do meu volume. Deu 1,8 mol por litro, efetuando os cálculos, e percebo o seguinte, que o valor de concentração encontrado, ele é justamente um valor intermediário aos valores de concentração das minhas soluções iniciais. Beleza? Então fique atento a isso, porque quando você estiver efetuando o seu cálculo aí e você obter um valor de concentração que seja superior a qualquer um desses dois valores aqui, principalmente ao maior, então isso indica que seu cálculo tem algum erro, ok? Então, pessoal, olha só, esse exercício número 2, ele trabalha justamente com a mistura de soluções com solutos distintos. Percebam que a gente tem os dados de uma solução aquosa aqui, concentração e volume de nitrato ferroso, e aqui os dados, volume e concentração de uma outra solução de nitrato de potássio. Então ele vai fazer a mistura dessas duas soluções, não vai ocorrer uma reação química entre elas, ok? E isso vai provocar, e ele vai pedir que nós calculemos aí as concentrações das espécies. Normalmente eles podem pedir todas as espécies que vão estar presentes ali na minha solução. Lembra que quando eu estiver falando de espécie, eu estou falando dos íons que vão se formar na minha solução, ou ele pode especificar qual deles ele quer. Então aqui no caso do exercício ele está pedindo qual é a concentração em mol por litro dos ânions nitrato e dos cátions potássio. Então a gente tem que ficar atento ao que o exercício pede e proceder conforme a equação ali que nós vimos no exercício resolvido anterior. Uma coisa diferente em relação à mistura de soluções com o mesmo soluto é que nesse tipo de exercício que envolve solutos diferentes, a gente tem que ficar atentos a justamente as equações de dissociação, porque elas vão me fornecer as proporções estequiométricas em que se encontram cada uma das espécies presentes na minha solução. Então eu percebo, por exemplo, que em relação ao nitrato, no nitrato ferroso, essa espécie, o NO3, o ânion NO3, ele vai ter uma concentração 2 vezes maior que a concentração do sal utilizado, pelo seu coeficiente aqui estequiométrico. Então, se a concentração do sal é 2 mol por litro, a concentração do ânion nitrato é 4 mol por litro, 2 vezes 2 mol, que é a concentração original. No caso do nitrato de potássio, a gente percebe que os coeficientes eles são 1 para 1. Portanto, nesse tipo de situação aqui, se nós temos 1 mol por litro no início,
No final, cada espécie também vai possuir 1 mol por litro, beleza? Então, em relação ao íon nitrato, nós temos que ficar atento que ele vai estar presente nas duas soluções. Quando um íon está presente nas duas soluções ao mesmo tempo, a gente aplica essa equação aqui, ó, em que eu tenho as características desse íon na solução 1 e as características desse íon na solução 2. Então, efetuando os cálculos, eu obtenho uma concentração de 1,9 mol por litro para o íon nitrato. Lembre-se que ele está presente nas duas soluções, então é compreensível aí que a concentração dele seja alta mesmo, ok? No caso dos cátions potássio, eu só tenho a presença do potássio em uma das minhas soluções. Então, eu digo que em uma delas a concentração desse cátion é zero, né? Vai ser zerado. E na outra nós vamos ter 1 mol por litro vezes 7, que são as características desta solução, indicadas no enunciado do exercício, dividido pela soma dos volumes, que vai dar 10. Então, a gente tem uma concentração de íons potássio igual a 0,7 mol por litro. Beleza? Então, durante a realização dos exercícios, fiquem atentos se o exercício está trabalhando com mistura de soluções com o mesmo soluto ou com solutos distintos. Se for no caso dos solutos distintos, ficar atento às equações de dissociação, aos coeficientes do balanceamento, ok? Fazer as proporções devidas, calcular as concentrações de cada espécie conforme ele pede no exercício, lembrando que nós podemos ter uma espécie comum às soluções misturadas e nesse caso a gente faz o uso da expressão total para o cálculo da concentração, beleza? No caso de uma das espécies apenas, um dos termos aqui vai ser zerado. Então, em relação a esse tipo de situação, fiquem atentos a esses detalhes e até a próxima aula.